Olá, tudo bem? O Ronda está começando agora. Muito obrigado pelo carinho de todos. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar o quilômetro 117 da BR-101 em Soretama. Lá mais um acidente gravíssimo aconteceu. Eu não sei o que tem nesse quilômetro 117, hein? Deve ter uma cabeça de burro enterrada lá, porque mais um acidente com vítima fatal. Me dá as imagens aí para eu começar o programa, mostrando essas imagens. Um flagrante da nossa reportagem. Olha, é terrível mostrar. Esse tipo de imagem, para mim, já é terrível mostrar. E eu estou falando do quilômetro 117 da BR-101. São duas vítimas fatais no acidente hoje de manhã. Eu vou falar mais a respeito. Foi entre uma van e um caminhão, esses caminhões que transportam combustíveis, né? Flagrante aí da nossa reportagem, em conjunto com o site linharesemdia.com. O resultado aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que ainda mantém contato conosco, são de duas vítimas fatais. 3 pessoas foram levadas para hospitais aqui da região e eu vou trazer os detalhes. Para mim, daqui a pouco, então, você vai ter essas imagens e mais. A polícia registrou mais um homicídio na cidade de Linhares. E aí, falar de homicídio, né? Corriqueiro, está aí mais um homicídio registrado. E o que dizem as investigações? E o histórico dos casos? Fiquem conosco até o meio-dia. Agora eu quero trazer informações sobre aquele caso da idosa que foi agredida por um assaltante, lembra? Pois é, ele deu embasamento a números estatísticos. As autoridades querem saber agora quantos deles são agredidos no dia a dia. E eu estou falando para todo o estado do Espírito Santo. Também quero saber, porque agredir idosos... Espera aí, né, gente? Vamos saber? No Ronda. As imagens mostram um homem caminhando tranquilamente. De repente ele para, volta e entra numa das casas. Em seguida ele reaparece, desce a rua correndo. Nas mãos leva o aparelho de televisão que acabou de roubar. Josina Vaz Guimarães, de 80 anos, havia acabado de acordar e costumava deixar a porta aberta pela manhã. Na tentativa de evitar o roubo, a idosa foi espancada pelo bandido. O crime aconteceu há 20 dias em Cariacica e chocou a vizinhança. Ela era uma pessoa muito boa, só que ela era muito sozinha, coitada. Um ajudava, outro ajudava, entendeu? Era uma pessoa indefesa, que não fazia nada contra ninguém. Eu morava sozinha, não perturbava ninguém. Cuidava do quintalzinho dela ali, toda limpinha. Ela só via trabalhando, agora vem um malandro fazer uma maldade dessa. Por mês, a polícia recebe cerca de 90 denúncias de agressão contra idosos. Na Grande Vitória, a maior parte dos casos acontece em Vila Velha e Cariacica. Bandidos e até mesmo familiares se aproveitam da fragilidade dessas pessoas para cometer crimes. Nós percebemos que muitos idosos vêm sendo violados em seus direitos pelos próprios familiares. E um dado estatístico muito interessante é que 90% dos autores e agressores dos idosos são os próprios filhos, seguidos por netos e irmãos. Então nós percebemos que as relações familiares estão muito desestruturadas, o que acarreta a prática de diversos crimes contra os idosos. E esses crimes acontecem dentro da casa do idoso, o que dificulta o trabalho da polícia. Apenas 20% dos casos chegam às delegacias. O idoso tem medo de denunciar. Como os crimes são praticados geralmente dentro da própria residência, a gente tem dificuldade de tomar conhecimento, porque o agressor ameaça, oprime a pessoa idosa, geralmente em busca de dinheiro para consumo de drogas, e quando o idoso, que geralmente é provedor da família, nega esse dinheiro, começam as ameaças, os maus tratos, as lesões corporais e, infelizmente, muitas das vezes, o crime de homicídio. Para o delegado, o que falta são políticas públicas para a inclusão do idoso. A dignidade é o primeiro passo para a redução dos índices de violência contra a melhor-idade. O idoso precisa de cultura, precisa de educação, precisa de uma saúde pública digna, precisa de um médico de família. Se você começar a oferecer serviços básicos para a pessoa idosa, você vai perceber que o índice de crime, a tendência é reduzir. Onde o Estado está ausente, o crime se instala. Se você passa a dar dignidade para o idoso, construindo casas-lares, construindo locais de abrigamento, você vai passar a dar dignidade a essa pessoa idosa e, por via indireta, reduzir o índice de violência contra os mesmos. Dona Josina foi levada para o hospital na Serra. A idosa chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo do Dia das Mães. Os moradores colocaram um cartaz na porta da casa da idosa. Pedem justiça.
É uma covardia, uma maldade que não tem tamanho, não tem nem explicação uma coisa dessa. Eu acho que nem, ai, sem palavras, eu nem sei. Os moradores, a família dela pedem justiça. A família quer justiça, quer saber, a gente quer justiça. Eu também quero. Eu quero saber, né, quem fez isso, que na verdade a gente já sabe, porque tem imagens dele, do rapaz que entrou na casa dessa senhora para pegar uma televisão. Mostra lá a imagem dele. Mostra lá as imagens. Nós temos aí as imagens brutas dele, justamente no momento em que ele entrou na casa, né, ficou ali pela região, olha lá, não tem bolinha de cristal, ó. A polícia não tem e ele não tem uma estrelinha na testa para dizer assim, estou querendo roubar. Ele está dando uma ajeitada na área. E aí ele vai sorrateiramente. Eu recebi aqui uma informação que vem da polícia lá da Grande Vitória, que diz o seguinte, esse rapaz, pode continuar com as imagens, esse rapaz, ele já sabia da trajetória da idosa, dessa senhora aí que nós estamos mostrando. Ele já sabia, né? Ela tomava café todo dia no mesmo horário e ele estava lá justamente para vigiar se ela estaria justamente no mesmo horário de sempre. E acabou levando a televisão dela. Mas não só isso, deixou marcas de uma brutal violência que precisa ser combatida. É isso aí que a gente precisa dizer. E agora, brigar por uma investigação importante. Chega da Grande Vitória que a polícia está no encalço desse rapaz, né? Ela já está procurando esse rapaz e com pistas, né? É claro que não quer atrapalhar as investigações. Ninguém quer, eu não quero. A imprensa da capital também não quer. Mas o grande detalhe é que a polícia já está bem próxima de fazer essa prisão. Será importante, será fundamental, porque muitos idosos acabam sofrendo violência. E essa matéria está tratando de 2 casos, né? São 2 casos distintos. Uma é a violência em casa dos idosos. Tem idoso que é agredido pelo próprio familiar. Agora, nesse caso, nós estamos falando de um assalto. Então, no caso desse assalto, eu fico aqui me perguntando, esse cara aí, ele praticamente diz para a sociedade, para mim a vida de uma pessoa pode ser o valor de um televisor, que foi justamente o que ele levou. Volta aqui para mim, vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco eu vou trazer informações acerca do Maio Amarelo. Lembra? Eu mostrei aqui uma ação do Maio Amarelo, agora eu tenho dados do Corpo de Bombeiros em relação a acidentes, né? E vou conversar com o pessoal lá do Maio Amarelo, daqui a pouco, no Ronda. Olha que você pode ir lá no WhatsApp do nosso programa e fazer comentários também sobre aquilo que nós estamos conversando. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma abordagem sobre o Maio Amarelo, um maio muito importante para os motoristas, não é? Então você pode ir lá, 9959-8170. O que é que está achando do programa, hein? Vá lá e diga também, diga, faça críticas, dê sugestões. Isso para mim é muito importante, fundamental. Agora deixa eu vir aqui porque eu quero conversar com Camila Roberti. Tudo bem, Camila? É sempre bom tê-la aqui. Aliás, o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal. Tudo bem, né? Tudo bom, tudo bem. Bem, para conversar com a Camila, eu quero trazer no nosso foco aquele Maio Amarelo, a ação importante da semana passada que nós mostramos aqui no nosso programa. Eu tenho imagens aí. O negócio é o seguinte, o Maio Amarelo consiste em deixar as pessoas bem informadas num primeiro momento e também conscientizá-las, né, sobre as responsabilidades no trânsito, o que é fundamental, sem dúvida alguma é fundamental. E na praça, 22 de agosto, eu tenho as imagens? Se tiver, pode mostrar. Daqui a pouco nós vamos ver se nós temos essas imagens então. Mas muitas pessoas passaram pela Praça 22 de Agosto e encontraram lá a Prefeitura Municipal fazendo um trabalho importante. Tinha lá uma máquina, né, onde as pessoas passavam flagradas, sem o cinto de segurança. O que acontecia? Tinha que ir lá para ver como é que é o impacto, muito embora seja mínimo, mas como é que seria o impacto sem o cinto de segurança. Camila, é fundamental, né, esse Maio Amarelo, né? É fundamental, com certeza. O Maio Amarelo, ele é a conscientização da redução de acidentes no trânsito. Nós trouxemos o Convencedor para a cidade de Linhares. Então a máquina que eu falei chama-se Convencedor. Exatamente. Perfeito. Então vamos lá. Nós fizemos uma troca. Ao invés os motoristas que estavam sem cinto, ao invés de multar, nós fizemos
que eles fizessem a simulação do acidente de trânsito. E nesse convencedor, a simulação era de um impacto, se não estou enganado, de 12 quilômetros, por hora. E era um impacto muito forte. Era muito forte. Você chegou em apenas aí lá? 12 quilômetros, com certeza, estava lá presente. Sim, mas você foi no não, convencedor? No convencedor fui não, fiquei com medo. Você ficou com medo. Mas usa o cinto de segurança, com certeza, né? Você sempre. Usa o cinto. É verdade, é importante. Agora, tem números de acidentes aí do Corpo de Bombeiros, não tem? Nesse ano de 2015, em janeiro, o número de acidentes de carro foi de 12. 12 acidentes de carro. Isso. O ano passado nós tínhamos 15. 15? Então, houve uma redução. Houve uma redução. E você acredita isso a essas ações? Por exemplo, Maio Com certeza. Está ajudando a reduzir? Reduzindo muito essa conscientização. Cada um está fazendo a sua parte. Nós vemos isso, tanto quando o convencedor deste ano, a gente teve em torno de 20 abordagens. O ano passado, a rua ficou interditada, não ultrapassou o limite. Ultrapassou limites. Isso é muito importante, aliás, eu quero dizer para as pessoas que é extremamente fundamental que essas ações aconteçam. Para quê? O motorista, gente. Olha bem, a Polícia Rodoviária Federal me passou um dado, e é importante isso, Camila, aqui na cidade acontecem muitos acidentes nos cruzamentos. Então a Prefeitura está se preocupando com isso, né? Agora tem outros números de outros meses aí, o Corpo de Bombeiros tem esses números, isso. Né? Em fevereiro foi de carro 10 e um ano passado 14. 14? Isso. Então sempre está tendo uma redução, né? Sim, sempre. De moto 51 e o ano passado 73. Agora, é interessante você abordar essa questão das motos. Muitos acidentes na cidade acontecem com motos, dos cruzamentos. Eu vou mostrar um, inclusive, daqui a pouco, que envolve ônibus da aviação Joana d'Arc e uma moto. Isso aconteceu na cidade, eu vou mostrar já já. Mas são muitos também. Existe alguma coisa já de um maio amarelo ou de alguma coisa dessa ordem, especificamente para motos ou ainda não? Alguma operação a ser feita? Nós vamos fazer a blitz educativa, que vai ser para motos, servir para motos, tanto para carros. No dia 20, nós vamos estar nos pontos deste mês. Nós vamos estar nos pontos principais da cidade para estar fazendo essa blitz com panfletagem, adesivagem e explicações, né, da conscientização. E o que vocês esperam com esse maio amarelo, definitivamente? Eu já vi aí números do Corpo de Bombeiros que mostra a redução. Vocês reduzirem ainda mais esses números? Com certeza, nós esperamos a redução de um nível que a gente possa considerar agradável. Olha, que pena que nós não temos aí as imagens lá que nós conseguimos na semana passada. Mas mostra o convencedor e a utilidade desse convencedor, né, para que as pessoas saibam necessariamente que elas podem sofrer um impacto muito grave. Aí sofrendo um impacto grave, meu filho, aí parou, já viu, né? Então é importante demais. A última pergunta, Camila, vocês acreditam que o Maio Amarelo atingiu o foco que vocês esperavam? Acredito sim. Até agora, né? Que nós estamos no dia 18. Até agora, sim. E tem ainda o final do mês, né? Acredito que vamos conseguir um resultado satisfatório. Então tá legal. Camila, muito obrigado por ter vindo ao Ronda. É importante demais essa interação entre os departamentos, como é o caso do Departamento de Trânsito, que é fundamental. Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. Nessa câmera aqui, eu quero trazer agora informações. Eu tenho aí as imagens, a edição está olhando para mim? Eu tenho? Então mostra lá, por gentileza. Mostra lá o convencedor. Mostra lá, olha lá, ó. O convencedor. A Camila não foi embora ainda, não é? A Camila está aqui ainda. Então volta aqui, Camila, volta aqui. Eu tenho agora as imagens do convencedor. É isso aí. Eu vou mostrar ainda. Esse rapaz, me parece que foi o primeiro, Camila, que chegou no local. Foi esse aí que chegou no local. E aí ele já não estava com o cinto de segurança, ó. Foi convencido. Porque se não subisse aí, a proposta é essa aí, ó. Pá! Olha o impacto. E ele sentiu que justamente ele deveria andar com cinto de segurança. É justamente esse o objetivo, não é não, Camila? É isso aí. Você viu lá o impacto do rapaz, né? A pessoa sai falando que nunca mais vai ficar sem cinto, né? Todos eles? Todos. Falaram a mesma coisa? Todos eles. Muito importante, então, que eles tenham passado por isso. Pode continuar com essas imagens aí. Então, a Guarda de Trânsito Militar, a Guarda de Trânsito da Prefeitura, aliás, ela fez um trabalho, né, exemplar. Inclusive, né? O trabalho dela foi muito importante nisso aí, ó, nessa conscientização dos motoristas. E vale lembrar que ele vai continuar. Só repete para mim, Camila, dia 20 vai acontecer, então... A Blitz Educativa. Blitz Educativa. Isso é muito importante. E nessa Blitz vai ter convencedor? Não. O convencedor, ele é um aparelho da Serra, então ele é muito disputado. Nós conseguimos só a data, dia 12 mesmo. E nós vamos ter também o encerramento, que é o dia 30/5, do passeio ciclístico.
Ah, então tem... Na Praça 22 de Agosto. Já tem esse encerramento aí na Praça 22 de Agosto, previsto a Praça 22. Perfeito. Então, o convite está feito, então, né? Quem quiser participar pode ir de blusa amarela, ou quem tiver a blusa do ano passado, do Maio Amarelo, também pode ir, estão convidados. Então tá legal, a Camila já estava indo embora, mas quando nós recuperamos as imagens, eu disse, vem aqui para a gente falar alguma coisa a respeito dessas imagens. Valeu, agora sim, Camila, pode ficar tranquila. Agora, nessa aqui, tem muita gente com dificuldade de locomoção na Grande Vitória, sabia disso? Pois é, e aí as autoridades agora estão se preocupando com isso, gente, porque os deficientes físicos, eles precisam ter esse atendimento. Quero saber, no Ronda. Calçadas quebradas, desniveladas, com buracos. Essa aí até que está ok. O problema é que no final dela o pedestre dá de cara com o muro. Não é preciso procurar muito para encontrar nas ruas de Vitória calçadas irregulares. Pior para quem tem dificuldade para se locomover. Dona Néia usa muletas, sofre para andar pela cidade e já se acidentou. Teve uma vez que eu saí do centro cirúrgico e fui para minha casa. Quando eu desci do carro, meu pé caiu dentro, eu tinha que voltar para o hospital de novo. Tinha colocado parafuso, tinha que operar de novo. O médico nem acreditou, nem eu. Implementar a chamada calçada cidadã é lei em toda a Grande Vitória e a responsabilidade da reforma é do dono do imóvel. Quem é flagrado pela prefeitura tem um prazo de 60 dias para a adequação e a multa para quem não cumpre a determinação é de R$ 369,06. Mas afinal, se a reforma é obrigatória, por que é tão fácil encontrar calçadas que não estão regularizadas? De acordo com a prefeitura, a fiscalização existe. O município tem trabalhado com a fiscalização, porém, mais voltado com a questão da orientação. A nossa administração visa garantir com que o proprietário tome ciência de todas as peculiaridades técnicas para desenvolver a calçada como deve ser feita. Essa fiscalização ela inicia por um auto de intimação, caso esteja em desacordo a calçada, não esteja dentro dos padrões da legislação. Com essa intimação, existe um prazo de 60 dias para que se promova toda essa adequação. Caso não seja executada a obra conforme intimado, é aplicada uma multa no valor de R$ 369,06. Né? Para essa arquiteta, a situação é ainda pior em outros municípios da Grande Vitória. De acordo com ela, quem opta pela calçada cidadã escolhe pela inclusão. Quando a gente tem uma calçada adequada, o cidadão tem todo o direito de ir e vir e consegue exercer esse direito. Não só cadeirante, não só deficiente visual, mas também portadores de necessidades especiais. Então, quando você oferece isso para o transeunte, você consegue fazer uma cidade fluir. Porque existem vários pedestres que não conseguem utilizar por impossibilidade da calçada de obstáculos. Pois é, então quem gosta desse tema é o Dr. Oswaldo Ambrósio, né? Me lembrei aqui, o Dr. Oswaldo Ambrósio gosta desse tema de acessibilidade. Ele já abordou aqui, quando eu estava afastado por uns 10 dias, estava em Colatina, cuidando da minha filha, o Dr. Oswaldo abordou esse tema aqui, porque existem muitas calçadas de órgãos públicos, gente, né? De autoridades aqui que são visitadas pela população e que não tem aquela acessibilidade para o deficiente físico. Tem que ter, todo mundo fala disso. Olha, me dá mais uma vez as imagens lá de Soretama do acidente gravíssimo de hoje pela manhã. Olha, agora no Hospital Rio Doce estão Martinho Silva Pereira. Ele está se tratando lá, ele estava entre as vítimas desse gravíssimo acidente. Eu repito, Martinho Silva Pereira está no Hospital Rio Doce se tratando. O estado dele inspirava maiores cuidados, mas o boletim médico divulgado pela unidade de saúde ainda não traz tantas especificações. Mas o grande detalhe é que ele está lá. Quem também está no hospital, dessa vez a HGL, é Nilson da Silva Santos. Esse pessoal todo estava prestando serviço para uma empresa de Aracruz, uma empresa terceirizada que presta serviços para a Fibria em Aracruz. Eu vou trazer outras informações já, mas já de antemão, nós já anunciamos que, de acordo com o Hospital HGL e também o Hospital Rio Doce,
2 vítimas desse hospital foram levadas, aliás, desse acidente, foram levadas para esses hospitais, Rio Doce e HGL, e o estado delas ainda inspira maiores cuidados. Daqui a pouco de volta, a segunda meia hora do nosso programa. Um acidente envolvendo ônibus da Joana d'Arc e uma moto. Trago já as informações. Senhoras e senhores, nessa segunda meia hora do nosso programa, eu quero dizer, ultrapassamos 3.000 seguidores no Facebook. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Agora eu quero 4.000 pessoas. Então avisa lá para o seu vizinho, olha, vá no Face do Honda, assista lá o programa, partes dele estão lá. Para você que não conferiu, as principais notícias ao vivo às 11 horas, logo depois às 5h30 e aí no Face logo mais à noite, não é? Você pode também acompanhar. Isso aí é opção para você. E olha, quero abraçar a todos em São Bento, Rio Bananal. No final de semana, moradores de Rio Bananal me ligaram só para dizer, olha, estou te vendo aqui todo dia. Muito obrigado pelo carinho de todos. Eu quero trazer imagens de um acidente envolvendo o ônibus da aviação Joana d'Arc. Me dá aí as imagens. Essas imagens são aqui do nosso programa e elas revelam mais um acidente pelas ruas e avenidas da cidade de Linhares. Olha só, né? Uma moto com ônibus da aviação Joana d'Arc. Foi nos cruzamentos, aliás, no cruzamento da Martim Afonso de Souza com a Carlos Gomes. Eu confesso a vocês, esse rapaz aí, ele acabou sendo a vítima neste caso, né? E se feriu. Eu pedi uma nota à Joana d'Arc, pedi uma nota para a Joana d'Arc sobre este caso. A assessoria de comunicação me disse que a Joana d'Arc lamentou o ocorrido e está prestando atendimento a essa vítima. Eu não sei ainda da polícia de trânsito local quem é que errou nessa história toda, se foi o motociclista, se foi o ônibus, né? Que pode acontecer também, ué. Acidente de trânsito acontece, não é? E o motociclista acabou morrendo, ele se feriu, foi levado para um hospital aqui da região e ele acabou vindo a óbito, infelizmente, né? A vítima é o Iago Sacandiani Ribetti, ele tem 22 anos. A vida dele acabou aos 22 anos de idade, né? Por isso mesmo que nós pedimos uma nota à empresa Viação Joana d'Arc sobre isso aí. Esse flagrante aí é do site de Linhares e ele fala sobre o atendimento que foi feito na hora. Foi justamente na hora do acontecido, está aí o ônibus parado, né? O motorista não ficou no local, porque isso é recomendado, né? Não pode, porque por mais que não seja o culpado, chega ali o parente, no nervo bem mais aflorado, eu não estou dizendo que foi isso. Estou dizendo que o recomendável é que ele saia do local, procure a força policial para que ele possa se explicar, tenha tempo disso, mas foi mais um acidente registrado nas ruas e avenidas aqui da nossa região. Por falar em Joana d'Arc, a polícia levou para a cadeia 2 pessoas envolvidas em assalto a ônibus da aviação Joana d'Arc. E olha que o setor de investigação está procurando esse povo. No ano passado, foram mais de 30 casos registrados. Pensa nisso, mais de 30 casos registrados só no ano passado. Nesse ano nós já temos mais de 30, beirando os 40. Dia da caça, o outro é do caçador. 2 atrás das grades e o delegado falou comigo a respeito. O delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional falou sobre o assunto. No Honda. A polícia levou para a cadeia um homem que cometeu assalto a ônibus da Avenida Ouro Preto, no bairro Interlagos. Quando veio cair da noite do último sábado, o bandido entrou num coletivo e anunciou o assalto, fugindo logo em seguida. O delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares confirmou as prisões de 2 envolvidos nos casos registrados no final de semana. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, ela vem investindo na investigação e coleta de informações desse tipo de roubo. Só que não é, como nós já havíamos falado, não é um grupo só, são várias pessoas. Tem, como nós já aprendemos no ano passado, 12 pessoas estavam se reunindo para essa prática. Os prendemos. Depois mais 3 ou 4 foi em Santa Cruz, que estava fazendo Soretama em Santa Cruz. Polícia Militar e Polícia Civil os prenderam. Agora esses 2, para isso mostra que não são pessoas de um só grupo.
Então nós precisamos também contar com as informações do cidadão, com informações até se a empresa possui sistema de monitoramento para nos passar isso o mais rápido possível. Mas a Polícia Civil e a Polícia Militar estão trabalhando para tentar dar fim a esse tipo de roubo, essa prática. O delegado disse que a polícia tem feito seu papel na busca pelos suspeitos, porém afirma que conta com o apoio da sociedade para levar os bandidos para a cadeia. O tipo de prova são as informações, são nossas primeiras provas, porque com certeza ali dentro do coletivo, uma das vítimas sabe quem foi o autor. Neste ano, foram mais de 30 assaltos. Ano passado, o número chegou a mais de 130. Pois é, você não está vendo nada errado não na manchete aí da nossa edição. É isso mesmo, a polícia prendeu o assaltante de ônibus. Ela prendeu, porque um dia é da caça, o outro é do caçador. Doutor Oswaldo Ambrosio Júnior, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nosso advogado de plantão aqui no programa, e eu quero continuar com as imagens lá, pode colocar, de assalto a ônibus aqui na nossa região. É um problema, gente, isso é um problema gigante, gravíssimo. E quando é que vai ter solução, eu não sei, mas alguma coisa precisa acontecer. São imagens, doutor Oswaldo, da nossa matéria, que relatou que a polícia prendeu. Agora, a minha abordagem aqui com o doutor Oswaldo é o seguinte: o passageiro ele acaba sendo uma vítima em potencial, porque o bandido entra ali, doutor Oswaldo, num primeiro momento, e ele já vai direto no caixa do ônibus. Ponto. Com certeza. Né? Ponto. Mas às vezes ele dá uma passadinha na cadeira, bota a arma no passageiro e diz assim, ó, eu quero o seu relógio, eu quero o seu celular, eu quero tudo isso. E isso vai terminar em pizza mesmo, doutor Oswaldo? Ou juridicamente não? Olha, juridicamente o usuário do serviço da concessionária aí, às vezes, ele pode acionar a empresa na justiça. Porque quando a empresa de transporte começa a prestar serviços públicos, ela assume o risco. Isso quer dizer que ela também é corresponsável com relação à segurança dentro dos ônibus, doutor principalmente. Oswaldo, rapidinho, tá aí o delegado Walter Emilino Barcelos falando conosco, e ele disse muito bem que as polícias têm feito o papel delas, né? É bom a gente registrar isso. Mas continue. Na medida do possível, na medida do possível. Eu acredito que poderia ser feito algo a mais também. Diante dos poucos recursos e da pouca mão de obra, eu acredito que está sendo feito o que se pode, mas eu ainda acho que pode ser feito mais. Eu acredito que deve ser feito mais. E aí agora, são imagens, doutor Oswaldo, dá só uma olhada. Vamos acompanhar absurdo, aqui. Né? Olha verdadeiramente só. Um absurdo. Aí o passageiro acaba sendo vítima desse negócio aí. Veja bem, Osés, que tudo bem, graças a Deus que hoje nós temos as imagens que pode auxiliar a justiça. Mas será que não seria o caso de se colocar aí seguranças dentro desses ônibus? Será que não seria o caso de, uma vez identificado aquela linha de ônibus mais perigosa, de você colocar batedores? Tem que ser feito algo. E a culpa não é da população. Tá? A segurança é um dever do Estado, é um dever do Estado. E todos nós temos que nos unir para diminuir esses impactos. Agora, nesse caso, a Joana Dark aparece como o setor privado, né? Ela aparece ela nesse é privado, caso, mas ela exerce uma atividade pública. Então, quando porque ela teve concessão e ela teve ganhou. Concessão, então a responsabilidade civil, inclusive, às vezes, ela é objetiva. Se a pessoa que se sentir prejudicada ingressar na justiça, é ela que vai ter que provar que tomou todas as providências para evitar aquele assalto. Mas aí tem as câmeras de vídeo monitoramento. Será que isso não entra nesse contexto, doutor? Entra, e ali não vejo qual a medida que ela tenha tomado para evitar isso. Ela registrou, mas qual foi a medida que ela tomou para impedir? Eu entendi o que o doutor Oswaldo quer dizer. Então, nesse caso aí, o segurança poderia evitar. A câmera de vídeo monitoramento, ela só vai fazer o registro. E aí depois passa para a polícia investigar. Passa para a polícia. Mas não é o suficiente? Não, eu acredito que se essas pessoas ali, eu não vi ali usuários, né? Eu só vi o assalto realmente ao trocador. Mas se tivessem ali usuários ali que foram... parece uma senhora ali de cor vestindo porque são vários rosas. Assaltantes, eles vão pulando ali e depois... Olha, Zé, que tiver no meio do caminho vai levar. Inclusive, é a tese que nós defendemos. Inclusive, nós temos no escritório hoje uma demanda nessas mesmas características. Nós estamos tentando responsabilizar a empresa, porque nós achamos que ao assumir a responsabilidade junto ao Estado de prestar um serviço à população em lugar do Estado, mediante pecúnia, mediante valores, ela vai ter também que implementar políticas públicas de defesa desses consumidores. Agora, doutor Oswaldo, eu não tive acesso àquele projeto
Aliás, os dados que foram levantados pela Fundação Getúlio Vargas aqui na cidade, falando a respeito do transporte público. Mas, de repente, ali, o município, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, já estabeleça que, para o transporte público funcionar na cidade, quem ganhar a licitação é necessário que apresente esse tipo de coisa. Eu não sei se o senhor teve acesso. Não, com certeza. O processo licitatório é claro. Se não está, vale a recomendação. Né? Não, mas está. A responsabilidade é do concessionário. Ele assumiu o ônibus porque ele quis. Ele está ali mediante lucro, Oséias. Ele corre o risco de em um mês ou outro não ter lucro, porque toda atividade comercial ela pode te dar lucro como pode te dar prejuízo. Neste caso, eu acredito que falta aqui uma implementação de políticas, né, que garantam aí o interesse do consumidor. Por exemplo, será que a Jonadark tem um setor, e a gente questiona isso, encarregado de auxiliar as vítimas de assalto, aos consumidores vítimas de assalto dentro dos seus ônibus? Os familiares das vítimas de assalto dentro dos seus ônibus? Será que ela banca a questão do tratamento psicológico? Ela acompanha? Eu não vejo isso. No meu ponto de vista, essa empresa ela deveria prestar essa conta à sociedade disso. Olha, realmente lá, vamos dizer, Santa Cruz é muito violento, nós identificamos que lá nós tivemos vários assaltos e nós tomamos a providência de, por exemplo, pedimos aí o município para aumentar o patrulhamento lá da Guarda Municipal, pedimos aí, cadê os ofícios? Pedimos aí ao Poder Público, à Polícia Militar, à Polícia Civil. Eu quero ver esses esforços. Doutor Oswaldo, o senhor falou do bairro Santa Cruz e eu quero lembrar que esse último caso de assalto que teve no bairro Interlagos, as pessoas eram do bairro Santa Cruz, a polícia fez um cerco contra eles através de informações da sociedade e aí ela conseguiu chegar até essas pessoas. Ela os prendeu as pessoas envolvidas através da participação da comunidade. Veja que coisa interessante. Importantíssimo. Agora não o povo pode... já não aguenta mais, claro, né, que não. Agora Oswaldo? Não pode o poder público querer que o popular se identifique na hora de prestar essas informações, não, né? Como nós já vimos aqui. Aí querer demais, né? Ninguém vai se colocar numa situação de risco, muitas das vezes, para ajudar o seu semelhante, por mais piedoso que seja. Eu vou morrer para prestar uma informação, eu tenho que me identificar. É verdade, então, é eu verdade. acredito, Zé, que enquanto, não só a Jonadark, enquanto qualquer concessionário que preste serviço público não se atinar para a responsabilidade que ela assume quando ela participa de um certame jurídico e sagra-se vencedora, porque vem toda uma carga de responsabilidade, não é só o lucro. Vem cá, nós temos ônibus, por exemplo, que permite o acesso a cadeirantes. Nós temos ônibus... Isso abre uma série de vertentes, então, doutor Com Oswaldo. certeza. Uma série. Certeza. Não Olha, é uma só. Não é só ganhar a licitação e captar lá os recursos do caixa lá, não. Você tem que investir. Você tem que melhorar. Tem batedor, por exemplo? Lá, mas não se vê isso. Por que não? Se eu identifico através da estatística que no bairro Santa Cruz teve 10 roubos por mês, por que eu não vou oficiar o poder público, não vou oficiar lá a Polícia Militar pedindo um reforço no patrulhamento, pedindo ao governador? Tem que demonstrar esforços, boa vontade. Alguma coisa precisa ser Tem que minimizar, feita. porque em se tratando de consumo, de relação de consumo, o ônus é invertido. O consumidor ele tem uma série de proteções especiais, porque ele é hipossuficiente, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Muito bem. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. É sempre bom os seus esclarecimentos para a nossa comunidade. Muito obrigado. É excelente ter essa oportunidade, porque a população informada, Osés, ela se sente mais calma, mais tranquila para cuidar dos seus outros afazeres. Alguém tem que pagar a conta, que não seja o consumidor. É verdade, que não seja o consumidor. Essa câmera aqui, agora sim, que não seja o consumidor. Agora eu quero essa aqui. Então tá bom, daqui a pouco eu vou voltar trazendo a informação de saidinha de banco. Ô, gente, era um crime que era praticado lá nas grandes capitais, né? O cara ficava ali olhando, você entra no banco e aí de repente vai no caixa eletrônico. Já tem alguém te vigiando do lado de fora. Aqui na cidade de Linhares, 2 casos na semana passada, ninguém colocou como saidinha de banco, né? Apenas um caso de assalto. Mas nós descobrimos que trata-se de saidinha de banco, hein? Daqui a pouco as informações no Ronda. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar mais uma vez as imagens de um gravíssimo acidente em Soretama, no quilômetro 117.
E eu falei no começo do programa que parece que tem uma cabeça de burro enterrada nesse quilômetro 117. Lembra que lá, nesse quilômetro, eu tenho as imagens aí, se tiver pode mostrar para mim, nesse mesmo quilômetro 117, um acidente gravíssimo. A última vez que teve acidente aí, também foi gravíssimo, envolvendo 3 veículos. 3 veículos, e na oportunidade foram vários mortos, com vários feridos, e era com um ônibus. Era com um ônibus da empresa Calimã, que presta serviço para Calimã. Você lembra bem da história, não é? Agora, essas imagens que nós estamos mostrando aí revelam mais um acidente gravíssimo. Desta vez não foi ônibus, não, foi uma van. Foi uma van que estava passando pela região. Eu pedi para a Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco eles vão manter contato comigo, ainda não. Eu gostaria de ter a versão para esse acidente. Tem um caminhão que transporta combustíveis e tem uma van que presta serviço para funcionários de uma empresa lá de Aracruz. A empresa é a Enflora, onde eu tenho alguns amigos lá, hein? Enflora Mudas e Reflorestamento, com um caminhão tanque. 2 passageiros acabaram morrendo, 2 pessoas que estavam na van. O caminhão era conduzido pelo Nilson da Silva Santos Correia, que teria, segundo informações da polícia, olha só, hein? O caminhão teria invadido a contramão nesse caso aí e bateu na van. O Nilson da Silva Santos Correia é o motorista. O motorista da van foi identificado como Marinho Silva Pereira, tentou desviar, não conseguiu. Difícil, né? Difícil você conseguir desviar num caso desse. É muito difícil. As vítimas fatais, Deusdete Nunes de Oliveira e Ivan Cláudio Nascimento, eu vou repetir. As vítimas fatais, identificadas como Deusdete Nunes de Oliveira e Ivan Cláudio do Nascimento. 3 pessoas foram levadas para hospitais aqui da região e eu tenho os nomes de 2 que ainda estão nos hospitais. Estão no Rio Doce, Martinho Silva Pereira, está em estado grave ainda. Nilson da Silva Santos está no HGL, mas não tem muitas informações a respeito do Nilson, porque o HGL não divulgou o boletim. Mas olha que coisa terrível. Aí, como sempre acontece, as nossas imagens estão mostrando aquele congestionamento que é praxe, né? E os curiosos também, dá só uma olhada. E surge curioso quando acontece um acidente desse no meio do mato aí, ó. Vai surgindo, parece que está nascendo. Parece que nasce o negócio. E aí junta de gente aí na pista, até atrapalhando um pouco o trabalho da Eco 101. Mas o detalhe é que 2 mortos já deram entrada no departamento médico-legal aqui da cidade. São 3 pessoas que foram levadas para os hospitais aqui da região e que o Honda informa para você que eles ainda estão lá, um no Rio Doce e outro no hospital HGL. É triste demais ver essas imagens, né? É muito triste isso. Muitas ligações de Aracruz querendo saber, né, mais detalhes a respeito do parente, o que aconteceu com o parente lá. E essa van que sempre fazia esse percurso, sempre fazia isso. Olha, eu quero falar sobre saidinha de banco. Você já ouviu falar disso em São Paulo, Vitória, nas grandes capitais do Brasil, não é? Agora, não se iluda, hein? Na semana passada, 2 casos que eram tratados apenas como assalto pela imprensa local, o Honda descobriu que trata-se, na verdade, da saidinha de banco. Quem vai aos bancos em Linhares deve prestar bastante atenção. Talvez redobrar a atenção quando sair das agências bancárias. Motivados pela circulação de dinheiro na praça, o mercado tem atraído a atenção de bandidos especializados na famosa saidinha de banco. No centro da cidade, a polícia registrou quinta-feira passada 2 assaltos, onde as vítimas ficaram sem a quantia de R$6 mil. Um prejuízo enorme em tempos de crise. Para o delegado Walter Emilino Barcelos, a investigação dos casos revela a participação de pessoas que vêm de fora da cidade, que contam com informações de moradores locais. Nós estamos sabendo que tem pessoas de fora trabalhando junto com pessoas daqui. As pessoas daqui passam as informações, quais são os pontos vulneráveis da cidade, para eles poderem ter a prática, né? E as pessoas de fora trazem um know-how. Infelizmente, essas pessoas que foram vítimas, com certeza elas já estavam sendo monitoradas, né? Seja dentro do banco ou de informações, como foi o caso do menino com o malote. É sempre a mesma história. Os bandidos ficam vigiando a movimentação da sua vítima, que já está indicada por comparsas. Fora das agências, elas se tornam presas certas.
O primeiro registro da semana passada revela que a vítima era uma senhora de 47 anos. Foi por volta das 15 horas. Ela ficou sem R$5 mil na Avenida Jones dos Santos Neves. Polícia Militar, Polícia Civil, nós estamos trabalhando em cima de informações de que tem pessoas vindo de fora para a prática do crime aqui, dada oportunidade de emprego, outras coisas mais. Mas só que o cidadão, principalmente o comerciante, não pode ficar, se apegar só ao papel do Estado que tem por obrigação de dar segurança. Ela também tem que tomar os seus cuidados. Tá? Quando for fazer o seu saque, tomar os cuidados, levar uma pessoa consigo, né? Não ficar sacando nem contando dinheiro na frente de pessoas. Tá? Os comerciantes também, um cuidado com o seu comércio, não deixar a mercadoria próxima às portas, né? E, se possível, instalar sistema de segurança de monitoramento. A segunda vítima foi feita nas proximidades do mercado municipal e era um homem de 36 anos que ficou no prejuízo de R$1.000. As investigações seguem para encontrar agora os autores. Saidinha de banco. Lembra a polícia? Revela a oportunidade dada ao ladrão quando saques são feitos em caixas eletrônicos. Por isso, todo cuidado é pouco. E aí, doutor Oswaldo Ambrosio Júnior diz que também é responsabilidade da instituição isso aí, doutor? Com certeza, Zé. Por quê? Porque a pessoa vai até ao banco para retirar o dinheiro e lá não tem os guichês adequados. Ou seja, quem está do lado de fora ou até mesmo naquele ambiente consegue visualizar senha, consegue visualizar conta, consegue visualizar qual o valor que a pessoa está levando e aí passa a ligação para quem está lá fora e essa pessoa... Aí o cara vê o cara sacando, olha que bolão de dinheiro está saindo. É isso que o senhor está dizendo, deveria evitar essa visão. Com certeza, inclusive o Poder Judiciário está condenando em sua maioria essas instituições financeiras por conta desse agravamento do risco ao consumidor. E estão tendo que restituir todos os valores e inclusive pagar danos morais por terem permitido que esse assalto ocorresse. Muito bem, então tá bom. Doutor Oswaldo, sempre importante, não é? Nessa câmera aqui eu quero trazer mais um homicídio registrado e não perca a conta, hein? 41 casos agora na cidade de Linhares. Foi do Nova Esperança, eu quero saber. Não é bom perder a conta em Linhares. Homicídio por aqui tem sido uma informação corriqueira para a polícia e para o Ronda na TV. Enquanto até a última sexta-feira, 40 pessoas desceram às sepulturas, mortas por violência à bala, sábado passado, esse número aumentou. O palco da violência desta vez foi o Nova Esperança, que tem convivido com diversos problemas relacionados à violência. Sábado passado, Rafael Franco de Jesus, de 22 anos, morreu vítima de tiros na Lagoa Bonita. A perícia confirmou 3 no total. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a vítima, que deu entrada em um dos hospitais. E na mesma noite de sábado, a péssima notícia para a Polícia Civil foi divulgada. Ela saiu aqui do Hospital Rio Doce, onde a notícia dava conta de mais uma morte por violência à bala. O jovem Rafael não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Todos os tiros acertaram a cabeça da vítima e do hospital, o jovem foi levado mesmo para o departamento médico legal. O trabalho de investigação começou hoje de manhã. A polícia conseguiu levantar que Rafael já viveu no mundo do crime. Há cerca de 6 anos, ele foi apontado como o autor de uma tentativa de homicídio. Mesmo assim, estava em liberdade. O ponto de partida da investigação deve ser este. André Jareta, o delegado responsável, não gravou entrevistas, mas em conversa com a nossa reportagem, mostrou motivação para elucidar mais um caso violento em Linhares. E olha, para fechar o programa, eu estava saindo da delegacia, me parou uma pessoa que é telespectador. Ele disse, olha, tem um parente meu desaparecido, me ajuda a encontrá-lo. Eu gravei essa entrevista com ele, bota no ar. Vários casos de desaparecimento são relatados aqui na cidade de Linhares e eu estou diante de mais um. Este morador alega que um parente seu está desaparecido e ele teria problemas mentais. Seu nome, por gentileza? Meu nome é Gideon Neres da Silva. Quem é que está desaparecido lá na sua casa? O meu irmão Nilton Augusto Neres da Silva. Ele desapareceu quando? Desapareceu sábado, a partir mais ou menos às 13h30 da tarde. Ele tem problema mental e... pode ser risco para a sociedade, né? Aí, se alguém souber de informação, ligar pra gente,
Você sabe qual a roupa que ele estava quando ele saiu? Ele está trajando uma calça moletom preta com uma listra branca dos dois lados da perna, esquerda e direita. E uma camisa regata também preta com uma listra branca também. Ele mora onde? Mora no bairro Nova Esperança, na rua Alecrim, quadra 81, número 3. Descreve ele para mim. Ele é moreno claro. Descreve ele para mim. Ele é moreno escuro, ele tem mais ou menos 1,70 m de altura, ele tem cabelos caracolados, baixo, mais ou menos baixo, cortadinho direitinho, meio social. E ele saiu 1h30 da tarde do sábado, e nós procuramos no domingo vários lugares para o norte e para o sul de Linhares, não encontramos. Se alguém tiver informação, liga para a gente. Qual é o número que vocês colocam à disposição? O telefone celular é 99803-5405. Eu também tenho esse número 99970-5477. Fala com Maria Neres. Então, gente, olha, o Ronda fica por aqui. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, de volta. Um abraço, tchau!